com a Kilsa de Oliveira, autora de vários livros infantis, incluindo O Mundo do Black Power, de Taió, obra recomendada pelo ONU. E agora a gente vai começar a entrevista com ela. Qual é a importância da literatura infantil antirracista? A importância é total, porque a literatura, para mim, ela é uma forma de ela traz uma raiz que é artística e que fala do coração. Então, quando para mim os conhecimentos, os saberes atingem primeiramente o coração, facilmente chega até a razão, a cabeça. Então é o contrário. Eu entendo que outras formas de educar, elas tentam impor chegar pela cabeça, pela razão primeiro e depois atingir o coração. Não é a ordem correta para mim. A minha experiência prova que a literatura que atinge primeiro a emoção e da emoção faz a gente pensar, portanto chega à razão, aí sim é um caminho legal. Então, para mim, a literatura ela é super importante porque ela tem uma forma de tratar assuntos fundamentais, mas que atingem primeiro o coração, as sensações. Porque, de alguma forma, a gente já viveu alguma situação daquela, ouviu ou conhece alguém que já viveu algo semelhante. E aí a gente se conecta. E quando a gente se conecta pela emoção, a razão e os processos de compreensão daquilo, eles se tornam muito mais fáceis de acontecer e os objetivos são facilmente atingidos por nós, educadores e educadoras. Por que sobre discutir questão de gênero com as crianças? Porque é fundamental, porque a questão de gênero ela está presente na sala de aula, né? Então, imaginar que eu fiquei em sala de aula como professora por 36 anos e todos os anos eu tinha questões de gênero na sala de aula. Então, meninos dizendo que meninas não podem fazer isso ou aquilo, meninas dizendo que os meninos não podem fazer isso ou aquilo, quando qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Que tem um objetivo, que acha que é legal, que queira fazer, né? Quer dizer, o mundo está aberto para a gente experimentar, para a gente viver sensações diferentes, enfim. Então, as questões de gênero, elas são fundamentais. Eu gosto muito de contar uma situação. Eu trabalhava na gestão da Secretaria da Educação, em Diadema, e tinha parceria com a Casa Bete Lobo, que é a primeira casa no Brasil que abriu uma casa-abrigo para mulheres que vivem violências dentro de casa, com seus companheiros, com seus maridos. Nós estávamos lá um dia, a gente recebe um telefonema. Era uma criança e ela dizia: meu pai tá matando a minha mãe, meu pai tá matando minha mãe. Fala o seu nome. E a gente entendeu que era uma criança pequena. Fala o seu nome, fala o seu endereço, E ela perdida, até que ela nos deu o endereço. Nós acionamos a delegacia e nós tínhamos em Diadema, na época, uma delegada mulher. Ela imediatamente acionou o carro com os policiais para ir lá, e nós entramos no carro correndo da Casa Bete Lobo e fomos até lá. Nós encontramos aquela mulher destruída, levamos ela para o hospital, a polícia chegou, a ambulância chegou, enfim, ela se salvou, ela não morreu. E passados dias nós íamos visitá-la, até que ela se recuperou e nós chegamos para uma visita, né, e que a gente conseguiu conversar com ela. E quando nós conseguimos conversar com ela, elas falaram assim: vocês salvaram a minha vida. E a gente disse: ok, né, obrigada, né, porque a gente imaginando que era por conta do telefonema, né, que a gente mandou a polícia e tal. Ela falou: não, vocês não estão entendendo, vocês salvaram minha vida no dia que vocês, Casa Bete Lobo e você, professora, foram lá na minha escola no dia de reunião de pais para falar sobre a existência da Casa Bete Lobo e falar que a gente podia denunciar a violência, né, que a gente sofria em casa com os nossos companheiros, com os nossos maridos. E aí ela conta que no dia que ela foi para a reunião e que nós tivemos uma ação naquela escola, porque a gente sabia que era uma escola que as mães das crianças apanhavam dos maridos muito, as diretoras, coordenadoras pedagógicas, professoras contavam. Então a gente resolveu fazer uma ação da Casa Bete Lobo naquela escola meia hora antes da reunião de pais. E aí a gente conta
A gente chega lá, faz a palestra, Casa Bete Lobo, que era, e entrega panfletinhos com o telefone da Casa Bete Lobo. E uma criança chegou perto da mocinha que entregava os panfletos com o telefone da Casa Bete Lobo e eu estava perto. E ela chegou, esticou a mão e a secretária da Casa Bete Lobo falou assim: ai, cadê a mamãe? Eu vou dar para sua mãe. Eu falei: dá para ele. Mas ele é criança e a gente tá com pouco papel. Eu falei: dá pra ele, tá pedindo. Era a única criança na fila no meio de um monte de mulheres. E aí ela entregou. Aí ela disse assim, que quando ela chegou em casa naquele sábado, ela foi espancada pelo marido, porque o marido não acreditou que ela estava na reunião de pais. Ele achou que ela estava paquerando homens na rua. E aí ela ficou com raiva, com tanta raiva de ter apanhado, que ela pegou a bolsa dela, ela virou tudo e pegou o papel da Casa Bete Lobo e rasgou todo o panfleto da Casa Bete Lobo. Amontoou as coisas, enfim, viveu a vida dela por mais alguns dias. Passados esses dias, essa mulher apanhou de novo, que foi dessa vez que o menino ligou. O que o filho dela fez? Foi na mochilinha dele, da escola, e pegou o panfleto da Casa Bete Lobo, porque ele assistiu a palestra junto com a mãe, e ele recebeu, era o menino da fila, que a mocinha não queria dar, e eu falei: dá pra ele, é criança, dá pra ele tá pedindo, ele tá precisando. Esse menino pegou o panfleto e ele ligou. Enquanto o pai espancava a mãe, ele liga, porque a gente sabe que na hora da violência a pessoa não enxerga mais nada, ela enxerga só aquilo. E o menino conseguiu fazer a ligação para nós na Casa Bete Lobo e conseguiu prestar socorros para a mãe dele. A questão de gênero é só hipocrisia de profissionais da educação para não trabalhar com essa questão, porque a gente vê que a questão de gênero mata as mulheres e as crianças, os meninos começam na idade da educação infantil a bater nas menininhas com muita violência, porque muitas vezes é o reflexo do que ele vê em casa e no entorno onde mora. Questão de gênero, ela é fundamental desde o berçário. Você poderia explicar pra gente um pouco do que é a educação que cura? A educação que cura, para mim, é a educação que eu tenho chamado de pedagogia ecoancestral. É uma educação que nos reconecta com a ancestralidade. A nossa ancestralidade é africana. A gente não pode esquecer que a África é o berço da humanidade e esse conhecimento precisa estar nos bancos escolares. A humanidade começou com os africanos negros no planeta Terra. E aí, mudando, deslocando, indo para outros lugares onde tinha menos sol, a pele foi clareando, isso com um efeito de milhares de anos, e aí as raças diversas foram surgindo. Mas a origem é a África. E para mim essa mudança de paradigma, esse olhar para a educação, para o berço da humanidade, que é o continente africano, onde tudo começou. As duas primeiras universidades começaram no continente africano. Os três primeiros papas, a Igreja Católica, o catolicismo é uma criação africana, de pretos africanos. Os três primeiros papas do mundo, eles foram negros africanos, afinal os africanos criaram o catolicismo. Então, assim, são revoluções de informações que precisam ganhar espaço na escola, porque já comprovadamente, a gente já comprovou isso, né? Já se sabe comprovadamente isso, cientificamente comprovado. Então, é trazer essas informações para as crianças, porque essa mudança de paradigma e de olhar, ela traz uma revolução na forma das crianças negras se olharem. As crianças negras se olham, não se gostam, até porque vivemos e crescemos numa sociedade racista como é a nossa no Brasil. Então, as crianças, desde pequenas, as crianças negras aprendem a não se gostar, e as crianças brancas aprendem a não gostar das crianças negras. Então, é um aprendizado que precisa ser cortado de alguma forma, e para mim é a partir de uma educação capaz de curar essas feridas. E como informação é poder, para mim a educação que cura é a educação que vai conseguir trazer para a centralidade o X da questão para o debate. E o X da questão para o debate é algo irrefutável. África é o berço da humanidade. Independente do tom de pele hoje, se a gente fizer um exame de sangue para localizar o DNA mitocondrial de cada um de nós, independente de raça, cor, como os cientistas fizeram há 14 anos atrás, a gente vai entender, como os cientistas comprovaram, que todos
nós carregamos a estrutura do DNA mitocondrial da Eva Negra, que é o esqueleto mais antigo que se tem notícias do continente africano, uma mulher de 1,48 m e que a estrutura de DNA dela está presente em cada um de nós. Essa é a prova maior que nós somos filhos dessa Eva Negra e que somos filhos do continente africano. Essa para mim é uma educação que cura. Muito obrigada. Obrigada.